Oi pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula e a gente vai falar sobre escala, nota, acorde, partitura, tablatura e cifra. De maneira bem simples, gente, vamos lá. O que significa nota? Nota é a maneira ou a representação de você denominar uma frequência. Então agora a gente vai para o tom, que eu não coloquei no título do vídeo, mas o tom é muito importante para poder entender as escalas, em relação também aos acordes. Gente, o tom também é importante para poder você entender música. Eu não coloquei no título do vídeo, mas o tom, ele é justamente o que vai dizer entre os distanciamentos das notas. Então vamos lá. Eu coloquei aqui a escala cromática de Dó. O que representa a escala cromática? A escala cromática é a escala das notas fundamentais, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí que vem a explicação agora. Tô no tom de Dó, beleza. Mas eu vou subir meio tom. Eu vou pra onde? Eu vou pro Ré? Não. Eu vou pro Dó sustenido. Por quê? Eu não completei um tom especificamente. Eu só coloquei a metade dele. Então, Dó, subi mais meio tom. Vou pra Dó sustenido. Ah, eu vou subir mais meio tom agora. Ré. Sobe mais meio tom. Ré sustenido. Sobe mais meio tom. Mi. Ai, Júlia, eu não tô vendo aqui Mi sustenido, porque não existe. O Mi sustenido não existe. Então, coloca na sua cabeça agora. Numa escala onde eu tenho sustenidos e bemóis e fundamentais, não existe sustenido para Mi e nem para Si. Escreve isso que é importante, tá bom? Então, não existe o sustenido para nota Mi e nem para Si. Apenas para as outras. Então, já coloca isso. Quando termina aí, eu sei que não vai ter sustenido. Beleza. Existe o bemol, porque, por exemplo, se você colocar que existe Mi bemol, é porque você estará dizendo que é o Ré sustenido, mas dita de outra forma. Então, continuando, subindo mais meio tom, vou pro Fá, mais meio tom, Fá sustenido, mais meio tom, Sol, mais meio tom, Sol sustenido, mais meio tom Lá, mais meio Sol Lá sustenido, mais meio tom Si. E assim acaba. E isso daqui é a escala cromática. Beleza, agora eu vou apagar o quadro para poder a gente falar sobre acordes. Voltando, pessoal, agora eu estarei afirmando aqui para vocês, comprovando para vocês sobre acorde e também sobre escala. Gente, acorde, eu não sei se você já pensou assim, nossa, e esse acorde aí? Mas a pessoa está fazendo somente uma nota. Então, tem uma diferença clara entre o que significa nota e acorde. O acorde, ele é o conjunto de notas para formar uma base harmônica. Então, por exemplo, eu peguei meu ukulele aqui para poder tocar para vocês e eu vou mostrar aqui para você que isso aqui é a nota Dó. Mas, se eu fizer isso aqui, ó, isso daqui é o conjunto de notas que eu tive que tocar agora simultaneamente para poder trazer um acorde. Então, se eu tô tocando aqui a nota Dó, isso é nota, mas isso é acorde. Então, o acorde é justamente a junção dessas notas para poder formar um som simultâneo, um som com mais notas, mas que estarão representando um acorde de Dó, que nesse caso é o acorde de Dó, entendeu? Então, agora eu vou explicar a escala. A escala, pessoal, como eu estava dizendo antes, vocês lembram que eu falei que era a escala cromática? Então, a escala é um conjunto de notas que vão obedecer os tons. Então, vamos lá. Eu tenho a escala de Dó, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza, isso é a escala de Dó. Mas, se eu trocar alguma nota, por exemplo, se ao invés de colocar Dó, Ré, Mi, Fá, e ao invés de colocar Fá, eu colocar Fá sustenido, vai ficar estranho. Então, assim, se eu sei que para poder eu seguir com a escala certinha, eu preciso saber que numa música, se a pessoa dizer que a música está em uma escala de Ré, eu preciso obedecer justamente a escala de Ré para tocar ela. Entendeu? Eu não posso tocar em outra escala. Hoje a gente vai tocar no tom de Dó. Eu não posso tocar no tom de Mi, sabe? Eu tenho que seguir justamente a ordem e os tons certos daquela escala. E para isso você precisa realmente escrever cada uma delas. Mas calma, que eu ainda vou ensinar as escalas. É próxima aula ainda, então não precisa se preocupar tanto agora. Agora você está entendendo a definição de cada um, ok?
Então, pessoal, explicando rapidamente o que seria a cifra. A cifra é uma maneira de você entender qual que seria a nota, o acorde. Então, a letra C, você fica lá, oxi, a letra C é o quê? A letra C é o Dó. A letra D, que tá aqui, é o Ré. A letra E é o Mi. A letra F é o Fá, óbvio, é bem intuitivo. A letra G é o Sol. A letra A também é intuitivo porque é o Lá. E a letra B é o Si, ok? E agora vamos para a prática. Aqui eu tenho o Dó, certo? Então, Dó, Ré, Mi, Fá. Opa! Você percebeu que eu fiz uma coisa errada? O que eu fiz aqui de errado, gente? Eu toquei o Dó, Ré, Mi, e eu coloquei um tom a mais que foi pro Fá sustenido. Por que tá errado? Porque, gente, o Fá não tá aqui. O Fá tá aqui e não tem sustenido. Então não vai do Mi sustenido e Fá. Não existe o Mi sustenido. Existe o Mi e depois Fá sustenido. Entendeu? Porque é assim que acontece na música. Gente, agora a gente vai falar sobre a tablatura. A tablatura, ela é a representação das notas com números. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, isso daqui são as notas do ukulele. E aqui está dizendo que no ukulele, na hora que eu for tocar com a corda Lá, por quê? Quando a gente tem um número 0 na tablatura, é porque eu vou tocar ela sem nenhuma outra nota. É ela pura, é ela limpa. Aqui é o 0. Então, aqui a nota Lá, eu vou tocar sozinha. Agora, se estivesse 1, é porque eu vou tocar na primeira casa da corda Lá. Lá sustenido. Aí aqui a gente tem o Mi na casa 1. Então, eu vou tocar aqui no Mi, ó. Na casa 1. E aí a gente tem o Dó, que também vai representar aqui o 1. O G, que vai tocar 2. Gente, eu coloquei só um exemplo, mas vamos ver como é que ficaria? O Dó, aqui, né? Eu tô com a casa aqui e aqui na casa 2. Eu não sei que acorde é esse. Pessoal, a partitura é uma representação sistemática que é usada no mundo todo, né? De como a música pode ser executada. Ela é uma das formas mais sérias de entender a música e por isso ela tem bastante símbolos que representam coisas diferentes. Para isso, uma aula mais prática seria o melhor realmente para ensiná-la. Muito obrigada pela sua atenção, eu agradeço de coração. Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau!